escreveu Mateus, São Mateus capítulo 12, a partir do versículo 9. Estaremos fazendo a leitura neste momento. Então você preste atenção à leitura, por favor, e que nesse momento o Senhor nos fale por intermédio da sua palavra. O texto sagrado nos diz, Mateus capítulo 12, o versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Versículo 13. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco por intermédio da tua palavra, a tua igreja, trazendo edificação, consolo. Vai nesse momento também, ó Deus, aos cidadãos serritenses, a todos aqueles que estão ouvindo nesse momento essa transmissão, aqueles que estarão assistindo essa transmissão, quem sabe no decorrer da tarde, à noite, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada vida, que pessoas venham se render, ó Pai, que pessoas venham se prostrar ao Teu senhorio, que pessoas venham receber o Teu Filho Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador de suas vidas. Ó Pai, habita em corações nessa tarde, sopra o Teu Espírito Santo, ó Deus, em vidas nessa tarde que, ó Pai, direcionam a sua fé no Teu Filho Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados, reconhece que são pecadores carentes da Tua graça. Faz o Teu reino avançar e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então nessa tarde eu quero refletir com aqueles que me escutam através do Instagram, através também da rádio, através da internet. Então vocês que estão sintonizados, prestem atenção que aqui nós estamos diante de mais um encontro transformador, mais um encontro gracioso da parte de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a um homem que havia algum tempo estado com a mão, como se diz, ressecada, né? Ressequida, a mão mirrada, né? Como é conhecido em outros evangelhos sinóticos. Ou seja, é um homem que tinha uma das mãos provavelmente seca, murcha, e outra significado mirrada. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Qual seria o nome desse homem? A gente vê que os evangelhos sinóticos, eles não revelam qual era o nome deste homem que teve esse encontro com Jesus. Era um homem que provavelmente, né, os narradores omitiram esta informação, né, não quiseram trazer, né, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles não quiseram trazer o nome. Então omitiram esta informação, justamente do nome do homem, que tinha uma das mãos atrofiadas. Então as narrativas, elas falam deste homem, que ele jazia com esse problema, com esta enfermidade, com essa doença. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, estamos diante de mais um encontro de Jesus. E interessante que esse encontro é no lugar da adoração, né? Da adoração pública dos judeus, na sinagoga. Isso mesmo, no encontro de reunião pública, de culto público ao Senhor, e no dia de sábado, onde era proibido o trabalho, era proibido qualquer tipo de trabalho em qualquer instância, né? Diante do antigo concerto, diante da antiga aliança. É certo que aqui existe a controvérsia de Jesus, aqui existe um conflito entre fariseus e a pessoa de Jesus com a questão da cura no sábado, em que os fariseus e os escribas entram em conflito com Jesus, discutem com Jesus, e diante disso podemos refletir nesse sábado no seguinte tema. Aqui perceba uma controvérsia, uma discussão, onde Jesus ele é interrogado, ele é questionado se
era lícito curar no sábado ou não. E para tanto eu quero declarar nessa tarde que Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado? Revelado nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, porque Jesus é o cumprimento do sábado. Mateus capítulo 5, versículo 17 vai dizer que Jesus, ele cumpriu cabalmente a lei e os profetas. E o texto diz, o verso 9 e 10 que lemos inicialmente, que saindo daquele lugar dirigiu-se aonde? A sinagoga, o lugar de reunião pública, de culto solene ao Senhor, a igreja primitiva. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Não se sabe qual era esta sinagoga na qual Jesus entrou, mas sabe-se que era na Galileia e possivelmente em Cafarnaum. Na versão chamada Vulgata Latina, comentando a passagem em Mateus 12, 13, diz que se tratava de um pedreiro especializado em reboco e estuque e que, portanto, dependia das mãos para trabalhar. Então, interessante a gente perceber que era um homem que, no seu trabalho, no seu ramo, ele utilizava as suas mãos para rebocar paredes, para levantar casas, prédios. Então era um homem que estava necessitado de uma restauração, porque estava impossibilitado, não trabalhava, não estava mais tendo sustento para a sua casa, quem sabe para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Então ele estava dependendo de uma intervenção divina, dependendo da ação de Deus, da misericórdia e da compaixão de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele queria fazer o bem àquele homem e salvar-lhe a vida, enquanto os fariseus queriam fazer o mal a Jesus e até tentar colocar ele numa situação a qual ele pudesse ser preso e morto. E foi isso que aconteceu. A gente observa que Jesus Cristo, ele foi morto, né, por uma ação do colégio dos farisaico da época, onde de forma injusta ele foi morto, uma acusação. E a gente observa que Jesus foi morto com o propósito, né, de morrer pelos pecados da humanidade, e ao terceiro dia ele ressuscitou, onde a nossa fé ela não é vã, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Mas voltando aqui para o texto, a gente observa um homem da mão mirrada, né, ele enfrentou pessoas com um espírito de religiosidade de Deus, de religiosidade, que queriam impedir Jesus de fazer o milagre, porque era no sábado, porque justamente era no dia do sábado. Então o impedimento que eles estavam utilizando era olhar um mandamento da antiga aliança, do antigo concerto, que poderia impedi-los, né? Porque a gente sabe que além da lei, os fariseus da época de Jesus, eles propuseram leis que cercavam, e essas leis faziam com que as pessoas, elas viviam uma situação pesada, elas não eram cumpridores, porque eles colocavam leis, regulamentos e regras pesadas e insuportáveis do povo carregar. Mas Jesus Cristo, certa feita, ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim, ele convida, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Então julgo o ensino do Senhor Jesus Cristo, diferentemente dos fariseus, ele traz descanso, ele traz sossego para uma alma carregada, pesada pelo fardo do pecado. Então Jesus Cristo, ele reelaborou, ele ressignificou a lei e os profetas, e ele deu o real significado, né? Que a lei ela impõe. Uma lei, quando ela é perfeita, ela é agradável, e a graça de Deus como uma continuidade da multiforme graça de Deus. Então, mesmo Deus que salvou no antigo concerto, é o Deus que salva no novo concerto, na nova aliança, da mesma forma, dando graça, dando fé e arrependimento àqueles que haveriam de crer, e muitos haveriam de crer na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus disse aos fariseus em Mateus 15,
versículo 3, percebam que Jesus aqui ele reclama, né? Ele de alguma forma argumenta e traz um argumento contra aquela atitude farisaica da não cura, da não restauração daquele homem. E Jesus vai dizer: e vós, por que violais o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Eles tinham a tradição farisaica maior do que o mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o único mandamento, esses dois únicos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo tinha deixado. E Jesus vai contar a eles uma parábola nos versos 11 e 12. Essa parábola diz o seguinte: e ele lhes respondeu. Jesus responde a ele se era lícito ou não curar no sábado com uma parábola, com uma história, com uma comparação, como Jesus volta e meia fazia, através do ensino, através das comparações das parábolas que ele contava. E Jesus os respondeu da seguinte maneira: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Vejam a pergunta retórica de Jesus, né? Em Mateus 12, 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Perceba a pergunta retórica, exige uma resposta rapidamente, urgente daqueles que ouviram aquela pergunta. E para afirmar que um homem feito à imagem e semelhança de Deus vale mais que uma ovelha. A conclusão lógica, claro, é que a cura no sábado era perfeitamente lícita, né? Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, a cura no sábado era perfeitamente assertiva e correta a se fazer. E segundo o pastor Augusto Nicodemos, Nicodemos vai refletir acerca do culto, da adoração pública. E o serviço na casa de Deus, ele está em todas as esferas, seja na misericórdia, na assistência do órfão, da viúva, na prestação de compaixão, orando, contribuindo, louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Então isso agrada a Deus. Esses são atos de adoração a Deus, não somente no templo, não somente no edifício, não somente na sinagoga, mas ao ar livre, na sua casa, na sua família, você pode adorar a Deus. Você é um adorador de Deus, você é um agente da graça de Deus. E ele vai dizer que o culto no Antigo Testamento, temos a lei, né? Nós tínhamos sacrifícios, a ordem dos sacerdotes, o altar, muitos símbolos e objetos, o holocausto central de adoração. E isso a gente tem na Antiga Aliança. E Cristo, ele veio e tudo aquilo foi abolido. De sorte que Cristo é Senhor do sábado. Não é o sábado o Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor do sábado. Portanto, Jesus é maior do que o sábado. O sábado é apenas um dos seus servos, podemos dizer assim. Aqueles fariseus estavam se importando com as sombras, que não poderiam fazer nada. As sombras eram tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, a realidade no sábado, tinha cumprido cabalmente. Sombras essas que apontavam para o sacrifício final e último de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Estamos afirmando que Jesus é o Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado, revelado nas Escrituras Sagradas? Em primeiro lugar, vimos porque Jesus é o cumprimento do sábado. Em segundo lugar, porque Jesus Cristo é o sentido real do sábado. O texto segue dizendo no verso 13: então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, só alcançarão o milagre desejado aqueles que se dispuserem a assumir a sua fé pública em Jesus. Se faz necessário você confessar Jesus Cristo de forma pública, se faz necessário você publicar a sua fé, você notificar, você divulgar a sua fé a testemunhas oculares. Então você que ainda não recebeu ao Senhor Jesus Cristo de forma pública, confesse
o nome de Jesus Cristo, porque certamente Deus, Ele colocará fé no seu coração para que você confesse. Aqui a gente vê uma confissão pública daquele homem com aquela mão atrofiada, no simples fato dele confiar a Jesus, no simples fato dele obedecer a Jesus, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Pelas circunstâncias que estavam em torno daquele homem, certamente ele... se fosse dar ouvido aos fariseus, ele estava o quê? Ele estava obedecendo uma tradição sem misericórdia, ele estava obedecendo uma tradição farisaica sem compaixão, sem amor a Deus e sem uma busca pelo amor ao próximo. Mas ele quis dar ouvido a Jesus, ele quis obedecer a Jesus, ele quis dar crédito à mensagem de Jesus, ele quis... observar atentamente o que o Senhor Jesus Cristo estava revelando e manifestando na sua vida. Então isso acontece comigo e com você. Jesus, ele revela, ele manifesta a sua vontade nas nossas vidas. Basta a gente atentar, basta a gente dar crédito, ouvir atentamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer realizar nas nossas vidas, por intermédio da obediência, por intermédio da fé. A fé é o transporte, é o veículo que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele homem, sem restrições e corajosamente, ele reconhece que Jesus, ele é poderoso para curar e libertar do seu mal físico, do seu mal, quem sabe, espiritual, aquilo que lhe afligia, aquilo que trazia tristeza, angústia, aquilo que o aprisionava. Então, e foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele, de forma corajosa, estendeu a mão, sendo restaurado. Então ele foi curado fisicamente. Somente aquele que é sentido real de todas as coisas poderia fazer aquele milagre. Pois quando Jesus chorou, o Deus Pai chorou, pois ele e o Pai são um. O Pai e o Filho se comovem com as situações desesperadoras, angustiantes da humanidade. Ele se compadece por mim, ele se compadece por você, você que me escuta, você ouvinte do programa Palavra Verdadeira, que está nas ruas aqui de Serrita, nos bairros, você da zona rural. Jesus, ele se comove, ele tem compaixão e misericórdia da sua vida, ele quer te salvar. Basta você abrir o seu coração, basta você confiar em Cristo, e nada pode impedir a ação de Deus, pois Deus é livre em sua liberdade, ele tem plena liberdade quando quer realizar, quando quer salvar os seus propósitos de salvação na vida daqueles que decidiu ter misericórdia. Pois agindo Deus, quem impedirá? Então Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Deus ele exerce a sua compaixão, a sua misericórdia, que seus atributos comunicáveis de Gênesis a Apocalipse. Ele intercede por aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, que se arrependem e que reconhecem que são pecadores. Observamos na vida do homem da mão atrofiada claramente o resultado inseparável da obediência e fé. A obediência e a fé, elas andam de mãos dadas. Elas têm que fazerem as pazes. Se você diz no seu coração, ou se você verbaliza com a sua boca que crê em Jesus, é necessário você obedecer a Jesus. E de que maneira nós obedecemos a Jesus? Servindo ao nosso próximo com amor, servindo a sua igreja, se comprometendo com a igreja de Cristo, a igreja visível que sinaliza que é o corpo vivo de Deus aqui nesta terra. Interessante, né? Que ele foi para o meio da congregação. Ele foi para o meio daquela sinagoga, em obediência a Jesus, enfrentando a oposição, né, de muitos dos presentes, de fariseus, de mestres da lei, porque tinha fé, ele tinha confiança que ele poderia curá-lo. E foi o que aconteceu, né? Ouvinte do programa Palavra Verdadeira, creia nessa tarde em Jesus, pois ele é o único que pode te curar do teu mal físico e especialmente do mal espiritual.
perdoando os teus pecados, te purificando de toda e qualquer injustiça, porque Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos estão separados e distantes da glória de Deus. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Não a morte meramente terrena, mas a segunda morte, que é pior do que a morte terrena, que é a morte espiritual, onde nós estaremos distantes do Senhor na eternidade, gozando de tormentos eternos. Então Deus, Ele quer sarar a tua casa, sarar a tua família, sarar a tua alma desta morte espiritual. Se faz necessário você confessar Jesus Cristo, ter fé em Cristo, em obediência, em confiança à palavra de Deus. E certo homem disse o seguinte: esta verdade da fé é muito desafiadora, pois, se formos sinceros, gostaríamos de respostas que estivessem mais na linha da nossa imaginação e fantasias do que da realidade. Jesus é a salvação. Salvação tão real que não pretende maquiar o drama do nosso anseio do infinito, nem a ruptura do nosso coração ferido pelo mal e o pecado. Tão real que assume totalmente a nossa natureza. Tão real que se encarna, porque pela sua encarnação Ele é o Filho de Deus. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Essa é a salvação e a vida que Jesus nos oferece. Não tanto fazendo sumir as dificuldades e as lágrimas, mas assumindo-as totalmente e dando-lhes nele um valor salvífico. O próprio Jesus disse na sua palavra: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós em Cristo perseverarmos, venceremos naquele que tudo pode, naquele que tudo em nós nos fortalece dia após dia. Então, receba ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Faça essa oração comigo. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, me purifica de toda e qualquer injustiça. Lava-me, ó Deus, por inteiro. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu confesso que sou um pecador, carente da tua graça, e peço a tua intervenção, o teu agir. Cura-me nessa tarde, físico e espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, nos procure. Nós fazemos parte da Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, aqui na cidade de Serrita, próximo à Caixa Lotérica da cidade, na rua Barbosa Lima, 183. Faça-nos uma visita. Certamente Deus só tem a te abençoar, meu amado, minha amada irmã, ouvinte do programa Palavra Verdadeira. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.